Olá, para quem já estiver aí. Olá, boa noite para quem estiver aí. Olá, a Juliana já tá aí. Tô vendo umas pessoas, alunas, amigas. Boa noite para todo mundo. A gente vai iniciar devagarzinho, né? Porque as pessoas estão se conectando. Estamos aqui hoje de novo para falar sobre os benefícios do método MZ, né? Os benefícios dessa terapia do método MZ de fonoaudiologia estética, esse tratamento natural. Olha lá, minha amiga Sandra Rezende que entrou, a Gabi Klink. Boa noite, pessoal. Estávamos aqui falando então sobre esse método natural e não invasivo de rejuvenescimento da face, suavização de rugas, que é o meu trabalho, que eu adoro, desenvolvo há 22 anos, que foi descoberto por mim, criado por mim, desenvolvido aqui no Brasil e que hoje já alcança 22 países, onde eu vou para capacitar fonoaudiólogos para realizarem esse meu método. Também atendo pessoas, né, online dos mais variados lugares. Tenho cada vez mais atendido online, afinal, e nessa quarentena, o que a gente pode fazer se não atender online, não é verdade? E esse trabalho, ele tem oferecido muitos benefícios aos pacientes, muitos benefícios. Então, além da questão de suavizar rugas, rejuvenescer o rosto, fortalecer essa musculatura, aumentando aqui o ângulo da mandíbula, tirando papadas, diminuindo olheiras e as rugas de expressão, esse trabalho também, ele melhora a autoestima do paciente, porque assim, os pacientes chegam tristinhos de olhar no espelho, eles estão chateados porque vê algumas marquinhas, suco nasolabial, aquelas marcas aqui que aparecem no canto da boca quando a pessoa tá com a musculatura muito flácida. As pessoas ficam chateadas porque tem rugas, pés de galinha, então elas chegam tristinhas, cansadas no tratamento. Aí, conforme eu vou oferecendo esse trabalho, que é um trabalho individual, viu, gente? É um trabalho individual. Lá, a minha paciente Valéria Pássaro, minha amiga, também entrou. Vou cumprimentando as pessoas. E me avisem, viu, pessoal, se vocês são de São Paulo, de outro estado, de outro país, porque tem muitos convidados nessa live de hoje. Então, olha lá, minha assistente Aline... muita gente, oi para todo mundo, minha amiga Laura, olha quanta gente tá entrando, eu tô muito contente de vocês estarem aqui. Então, assim, quando a pessoa chega tristinha, ela eu começo a oferecer o tratamento, que são 10 sessões, onde eu vou capacitando a mão do paciente para fazer o tratamento em si próprio. Então, eu ofereço os movimentos individuais, que vão sempre depender de uma avaliação muito minuciosa. Ninguém ri, fala, chora, se expressa igual. Então, dependendo dessa avaliação, é que eu vou conseguir oferecer um tratamento que é único para cada pessoa, individual, que eu me esforço muito para ensinar, para que a pessoa aprenda na sua mão e possa ficar livre de mim após essas 10 sessões. Então é um trabalho que liberta o paciente. O paciente vem, passa comigo 10 sessões muito agradáveis. Eu digo assim que a gente não tem tempo para desgastar a relação. A gente tem um relacionamento muito gostoso durante esses 10 encontros e depois ficamos com saudade. A terapeuta fica com saudade da paciente ou do paciente, porque são momentos muito agradáveis de troca, né? Troca de experiência, de vida, é muito bom. E a paciente vai com isso para casa. E conforme vai passando o tempo e ela vai fazendo, ela vai vislumbrando um rosto mais bonito, um rosto mais descansado, os músculos alongados, vai aprendendo a não expressar
com tanta intensidade, né? Eu costumo falar para as minhas pacientes, expressar com muita careta é primitivo. Nós temos a comunicação que pode ser usada entre o olhar, a boca, o corpo, a mão que pontua. Então, ficar fazendo careta não é chique, viu? Não é chique, é muito primitivo. Então, eu vou levar meu paciente... olha lá, tem outras alunas minhas, então, tem as minhas amigas catequistas também, que beleza. Bom, então a gente vai levar o paciente a ter uma condição maior de controlar a sua musculatura, eu já falei isso na última live, né, gente? Eu falei assim pra vocês, eu posso fazer a careta que eu quiser, porque eu não uso nada artificial no meu rosto. Mas eu não faço por quê? Porque eu tenho controle da minha musculatura. Eu tenho uma musculatura que é alongada todos os dias. Que horas, Magda, que você faz isso com tanta coisa que você faz? Gente, eu nem sei quem eu sou se eu não fizer todo o método MZ pela manhã. Quando eu vou me olhar no espelho, escovar dente, eu já estou alongada. Depois... à noite, com muita calma, depois que eu já tomei meu banho, já limpei bem meu rosto e tudo mais, enquanto eu assisto uma televisão, enquanto eu converso com as pessoas aqui em casa, porque todo mundo sabe que a Magda com a mão no rosto ou com os materiais que eu mostrei na última live, o massageador, o vibrador e etc., tudo isso faz parte de mim. Então, onde eu tiver, eu faço, não tô nem aí, não tenho a menor vergonha, né? Então, enquanto eu tô vendo um filme, por exemplo, lá tô eu, e aí eu capricho, porque é pra mim. Como hoje falou minha paciente pela manhã, é um presente que você dá pra você, é um momento seu, e isso é uma coisa que eu prezo muito, o autocuidado que você tem com as suas próprias mãos, e o método MZ capacita para isso. Enquanto as pessoas estão entrando, tem gente também, alunas minhas entrando, que bom. Eu quero dizer para vocês que não esqueçam sempre de seguir as nossas redes sociais, né? Aqui no Instagram, tanto o Método MZ quanto o Magda Zorzella, o meu YouTube do Método MZ, vai lá, faz um curtir lá, clica, as notificações também para você receber, porque a gente tem um novo quadro no YouTube que se chama Método MZ pra você, que a gente aos pouquinhos está colocando um material onde eu vou dando umas dicas bacanas. Então, siga o nosso YouTube do Método MZ. Muito bem. Eu quero dizer para vocês, então, alguns benefícios que os pacientes relatam. E mediante esses benefícios que os pacientes relatam, estão, e olha, eu tô lendo aqui do meu livro. Quando eu escrevi esse livro em 2009, que é um livro que é brasileiro, depois o meu próximo livro de 2014 é em italiano, que é já uma evolução desse. Depois, quando eu escrevi os capítulos de livro, que eu tenho um capítulo em espanhol no Chile, mais 2 na Espanha. Olha só, eu tô vendo que tem gente da Colômbia, né? Tem gente de Vila Velha, tem gente de Florianópolis, tem gente de vários lugares do Brasil. Eu fico muito feliz, viu, gente, de vocês estarem aqui. Então, olha só, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi 11 anos depois que eu já trabalhava, já tinha criado o Método MZ. Então, quando eu falei dos resultados, né, foi tudo que os pacientes foram me contando. Ai, Magda, eu sinto isso, eu percebo isso, eu melhorei aqui, melhorei ali. Então, eu vou primeiro falar um pouquinho para vocês sobre esses benefícios que estão até no meu livro. Então, a primeira coisa, que é um benefício muito importante, ó lá, temos Maringá também, Rio de Janeiro aqui comigo, Venezuela, minha representante MZ da Venezuela. Olá, querida, que tal? Temos Maringá,
minha representante lá também, a Hilda, muita gente bacana aqui comigo, minhas amigas, muito bem. Então, uma das coisas que eu prezo muito no método MZ é o reequilíbrio das funções da mastigação e da deglutição. Gente, quando eu falo para os meus pacientes, você tem que aprender a mastigar e você tem que aprender a engolir, eles acham tudo esquisito, acham que eu sou meio atrapalhada, sabe? Mas não. Reprogramar uma mastigação e uma deglutição fazem toda a diferença no contorno do rosto. Olha aqui, eu tenho Uruguai aqui comigo também, gente, que bom. O Uruguai tá aqui também. Muito bem. Então, olha só. Quando eu reprogramo uma mastigação, eu fortaleço essa musculatura, eu melhoro o ângulo da mandíbula e faço um up no rosto. É uma coisa assim muito visível. A gente vai tirando as fotos e passando, parece assim que a pessoa emagreceu, sabe? Por quê? Porque esses contornos foram todos organizados, reequilibrados, então a pessoa chega assim e acaba ficando com o rosto mais up, com contornos definidos, isso é maravilhoso. E a deglutição, na hora que eu vou engolir, se eu engolir sempre com a minha língua no lugar certo, e assim, não adianta você tentar fazer aí agora, porque tem um processo, né? Uma reprogramação que começa de um movimento simples, vai caminhando e chega onde a gente consegue engolir, né? Com a língua, e com isso eu levanto essa região, tiro papadas e consigo uma organização muito maior do meu rosto através das funções. Muito bem, isso eu vivo falando, né? Mas é muito importante, por isso que eu repito para paciente, faça todo dia. A gente come, mastiga, né? Engole o dia inteiro. Então, se a gente fizer direitinho, a gente já tá controlando pro up do rosto. Muito bem. Outro item que eu escrevi aqui, que as minhas pacientes me contaram, é o reequilíbrio da musculatura orofacial, né? Você fica com a musculatura nas suas mãos reequilibrada todos os dias, porque eu digo que o método MZ é para sempre. Eu te ofereço e para sempre você pode fazer. Se você não fizer, é porque você não gosta de você, porque depois que você aprendeu, veio aqui, pagou, recebeu, aprendeu, se você não fizer é porque você é preguiçoso, porque ó, eu faço todos os dias e não quero saber de nada artificial no meu rosto, só as minhas mãos, e depois que eu acabo de fazer os alongamentos, eu passo o meu creme, que é individual para cada um, e cada um tem que descobrir sozinho qual creme é melhor. Muito bem. Outra coisa, a gente descontrai e alonga. Vocês observam que eu falo e os meus músculos estão alongados. Por quê? Porque eu alongo a musculatura, eu alongo cada músculo da expressão facial. Olha quantos músculos da expressão facial nós temos. Eu vou alongar cada um desses músculos. Vai ter um alongamento que eu vou ensinar para cada um. E quando a pessoa começa a fazer, ela ensina a musculatura fica alongada. A musculatura pensa mais de uma vez antes de fazer careta, porque na hora que você faz a careta, você sente na hora, porque a musculatura está sendo preparada para não enrugar, certo? Então, olha lá, até minha mãe tá assistindo, que maravilha! Oi, mãe! Um beijo! Muito bem. E aí nós vamos diminuir também o abuso do uso da musculatura. A gente fica fazendo, olha, tudo isso, meu marido também tá assistindo, a Aline também, a Cassandra também. Que bom, gente! Ó, a gente fica fazendo muita contração, muita tensão, um uso abusivo da musculatura. Nós vamos tirar isso com o método MZ. Vai deixar o rosto super mais suave, né? E com isso, a gente evita o aparecimento das rugas. Vamos tirar, sabe aqueles... Isso aí são movimentos desnecessários, geradores de ruga. Olha a Vana! A Vana tá aí. A Vana, organizadora de todos os meus cursos aqui em São Paulo. Meu braço direito, esquerdo tá aí me assistindo. Então, o que a gente vai fazer?
a gente tira esses exageros e consegue ter um rosto com menos marcas, né? E com isso a gente dá ao rosto um aspecto mais harmonioso, rejuvenescido, fisionomia descansada, porque as pessoas chegam cansadas, mas depois, com todos... Já pensou? Você nunca mexeu no seu rosto, agora você vai mexer no seu rosto 2 vezes por dia com movimentos para cada setor do rosto. É óbvio que isso tudo vai fazer bem para o seu rosto. Daí você vai ter um rosto mais suave, mais tranquilo, descansado, né? A pele acaba se beneficiando. O meu objetivo, e todas as fonos que estão aqui sabem, olha lá, minha amiga Fátima entrou, minha amiga catequista. Todo mundo sabe que para eu encontrar o músculo que tá aqui embaixo, eu vou precisar mexer na pele sem querer. Meu objetivo é o músculo, mas a pele sai tonificada. Bom, vou prevenir, retardar o envelhecimento e melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque na hora que a saúde e a qualidade de vida, porque na hora que a gente muda, principalmente mastigação e deglutição, eu tô ajudando a pessoa a ter melhor qualidade de vida. E nessa história toda também, o que os pacientes me falam muito é que sentem um rosto mais vivo, os olhos mais abertos. Gente, isso é realmente... Eu ensino muitos movimentos para descontrair a musculatura dos olhos. A boca com um contorno mais definido, mais bonito, né? A bolsa dos olhos vão diminuindo. O naso labial, esse sulco naso... Meu marido tá falando comigo, gente. Ele tá me dando aqui, me contando quem é que tá assistindo. Aí eu presto atenção nele e esqueço o que eu tô falando. Bom, eu não entendi, viu? Falei com meu marido, ele falou um negócio, eu não entendi. O naso labial também vai encolher, né? A gente sente, eles vão falando, uma maior propriocepção da testa, para não levantar, sabe? As pessoas têm mania de levantar a testa. Eles começam a perceber que esse trabalho vem de dentro para fora, vão se sentindo cada vez melhores, aumenta a saúde e o bem-estar. Eles começam a perceber que no começo as pessoas são assimétricas. E daí, conforme nós vamos trabalhando, movimentando, fazendo todos os alongamentos, o rosto vai ficando mais simétrico, as faces mais equilibradas, né, as hemifaces. Aí começam a levar para o dia a dia, como eu ensinei a fazer a deglutição, como eu ensinei a fazer a mastigação, né? E é muito interessante as pessoas conseguirem gerar sua própria transformação. É tão prazeroso quando você consegue você mesmo se perceber e transformar. Então, as pacientes costumam me dizer que cada dia se sentem melhores e mais capazes de cuidar do seu rosto com as suas próprias mãos. E quanto melhor se sentem, veja só, quanto melhor se sentem, mais vontade elas têm de repetir o método MZ, tanto de manhã quanto à noite, enfim. Quanto mais se faz, mais resultado tem e mais feedback positivo a pessoa sente, né? Então elas acabam fazendo as pazes com o espelho, né? Afinal tava tudo caído. Elas começam a se sentir muito bem e eu tiro fotos. A cada 2, 3 sessões eu tiro fotos, faço antes e depois, passo pelo WhatsApp, mesmo quando é o atendimento presencial, eu sempre costumo fazer isso. Tiro a foto, coloco no aplicativo de antes e depois, mando para elas, faço questão que as pacientes vejam e observe a sua mudança, que vai sendo assim semanal, né? E uma coisa que as pessoas gostam muito também é desse ângulo da mandíbula mais definido. É lógico, gente, que isso tudo aqui que eu tô falando não é milagroso. Não é milagroso. Se fosse milagroso, seria algo vapt-vupt. Não, é algo que você precisa fazer. Eu posso falar de cátedra que é bom e que dá resultado porque eu faço em mim. Eu faço, eu não tenho preguiça, eu adoro fazer. É algo que faz parte da minha rotina. Eu tomo banho, eu escovo o dente, eu me arrumo.
o método MZ nas minhas mãos, nesse autocuidado, é um carinho que eu tenho por mim mesma todos os dias. A flacidez da musculatura também diminui muito e com isso a gente vai se sentindo mais firme, né? E quando existe muita flacidez, esse ângulo é muito arredondado, muito caidinho e a gente começa a ver que as coisas entram no lugar, tá? E não esquecendo, boca e olhos não só mudam e ficam melhores, como o nariz também. E as minhas alunas podem dizer, porque eu mostro os antes e depois para elas, e todo mundo fala, nossa, o narizinho deu uma levantadinha. E é bom mesmo, né? Porque quanto mais passa o tempo, mais as extremidades caem, então a gente tem que cuidar. Viu, gente? Eu tô vendo assim, já vindo perguntas, tal, mas nós vamos deixar as perguntas pro final, porque agora que eu falei pra vocês, tudo que eu tenho ouvido das minhas pacientes são feedbacks super positivos, né, desse trabalho. As pessoas vão me contando, eu anoto tudo que as pacientes falam. Anoto porque eu gosto de saber o que elas estão pensando, como elas estão se sentindo de semana a semana. E pra dizer pra vocês que isso que eu tô falando, eu não tirei da minha cabeça. Mas, pelo contrário, eu compartilho aquilo que as minhas pacientes me contam, me falam do tratamento do método MZ. Eu hoje vou trazer para vocês 2 pacientes muito queridas que vão ter como contar um pouquinho para nós como foi para elas essa experiência de fazer o tratamento do método MZ, como foi a vivência delas, o que elas sentiram. Então, olha só, a nossa primeira convidada é a Gabriela Klink, que vai entrar já aqui com a gente para dar um depoimento, falar um pouquinho sobre como foi para ela. Ela acabou o tratamento em dezembro, então ela tá há 5 meses aí podendo executar o tratamento em seu rosto. Então, Gabi, pode vir, pode entrar na nossa live. Seja bem-vinda. Cadê Gabi? Eu tô aqui tentando descobrir onde tá a Gabi. Gabi tá tentando entrar. Então, tô aqui esperando ver, né? Vamos ver se a Gabi vem. Cheguei. A Gabi chegou! Que bom, Gabi! Seja bem-vinda! Tudo bem com você, Gabi? Tudo, e você? Também, tô aqui, me esmerando de falar, tentando mostrar para as pessoas como é que é viver esse tratamento, falando dos benefícios, mas agora eu quero que você conte para a gente um pouco como foi para você esse tratamento, que benefícios você observou e tem observado. Vamos lá, vou te deixar à vontade, senão eu falo mais que você. Quando eu comecei, foi muito interessante, porque logo na primeira sessão, você faz um trabalho muito direcionado para a língua, né? E era uma coisa muito engraçada, porque de repente eu percebi que eu tinha um ser que não dependia de mim com vontades próprias. E isso era muito aflitivo para mim no começo, e você mostrando o que a gente tem que fazer, e de repente dá um clique, e a língua começa a te obedecer. E você fala, puxa, que legal, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Essa com os movimentos que você vai ensinando, e te dá uma sensação muito legal de domínio sobre o teu corpo um pouco, você passa a conhecer seu rosto de uma outra maneira, a gente toca em lugares que eu não imaginei que a gente pudesse, inclusive, tocar, descobre ossinhos que você não dava bola porque eles estavam aí sempre e você ia tocando sua vida. Eu acho que tem uma coisa muito legal no final, que você entende que não basta só se olhar, você tem que se ver. Este seu método fez com que eu me visse de outra maneira, e visse meu rosto de outra maneira.
Então, e aí quando começam a falar para você, nossa, o que você fez de diferente? O que você está fazendo? Você mudou o creme? Não, não mudei creme nenhum. Essa manipulação que você nos proporciona, fiquei com a impressão que deixa a gente mais com a pele mais irrigada, que fica com um ar mais jovem, e você fica mais radiante também, porque você começa a ver os resultados. E isso é muito legal. Não é uma coisa que leva meses ou anos você fazendo. Se você pegar direitinho, você tem resultado 3 semanas depois, na terceira sessão, quarta. E aí você vê. E a parte boa é o seu acompanhamento, que é tão de perto. Isso que é muito bacana. E é verdade que no começo a gente não imagina que vai ter essa mudança, né, Gabi? E Não, depois. e aí tinham coisas que me incomodavam muito. Você falou muito daqui, que eu olhava a foto de perfil e falava, meu Deus, não, não sou eu, não me pertence esse pedaço do meu. Como é que isso foi aparecer aí ao longo do tempo, né? E aí, assim, acho que foi o momento mais feliz para mim do seu método, quando aquilo que me incomodava muito diminuiu num primeiro momento e depois foi assim quase imperceptível. Então foi uma coisa para mim muito gostosa. E as fotos iam mostrando, né, Gabi? As fotos mostram isso. Então não é que ninguém te contou, que você tem que inventar. Não, você tira a foto e mostra, sabe assim? Então isso é muito, muito bacana, incentiva, a gente se empolga, quer fazer mais. Você está sentado no cinema, você quer fazer um pouquinho, algum movimento que dá para Olha, fazer. novidade, hein? No cinema é novidade. Você pergunta para a filha. No cinema, não. A Luísa olhava para mim, mãe. Eu falei, esse ninguém percebe. Assim, coisinhas mais delicadas, claro, mas às vezes no carro, porque Bom, no carro, as pacientes sempre me falam que no trânsito tá todo mundo lá. tá. E assim, de tudo que você passa para a gente, alguns movimentos se tornam nossos queridinhos. E a gente até às vezes As escolhas pessoais manuais, né? E essa coisa de você dar o método na mão da gente e ele poder ir a gente em qualquer lugar, não tem desculpa. É poderoso. Então, eu tenho os meus favoritos, que eu faço às vezes de maneira no carro, ou num cinema, ou vendo uma televisão, e tem todo o seu método que a gente segue, mas acho que fazer um pouquinho a mais só dá uma sensação boa. Então, você sempre tem seu caderno junto, aquele caderno que eu preparo, personalizado para você, ou você decora, ou decorou Eu, assim no final, como é? Magda, eu uso o caderno sempre, para não pular nada, para não esquecer nada. Ele me orienta, ele é um guia que eu tenho, que você fez com muito capricho, inclusive, todo desenhado e todo cheio de anotações. Muito Desenhos lindos, vamos combinar que, assim, desenhos maravilhosos, né, Gabi? antigo. Não é nada, eu faço de qualquer jeito, mas é bem didático, né? Muito didático, não há sombra de dúvida do que você tem que fazer. E mesmo quando a gente às vezes fala, puxa, isso aqui era assim ou assado, a parte boa é que você é uma pessoa acessível. Então a gente, Magda, socorro, isso aqui eu estou fazendo certo, vem rapidinho o seu socorro e a gente se sente super assessorada. Eu adorei, na verdade, curti muito. Que bom, Gabi. E você não personalizou ainda nenhum movimento? Porque, assim, as pacientes, quando não olham para o caderno, elas personalizam. Então, daí elas voltam para fazer manutenção, porque a mão foi eu parar aqui. Eu falo, mas eu não ensinei isso. Ai, mas eu estava fazendo assim. Então, como é que você acha? Você acha que você está seguindo tudo que eu escrevi aí? Eu estou tentando, Magda. Às vezes, provavelmente, na próxima vez que a gente se encontrar e talvez eu for repassar alguma coisa com você, eu devo ter dado um toque ou outro em algum movimento. E às vezes o toque que vocês dão, se não muda a essência do movimento, é bacana, porque é algo que você já acostumou daquele jeito. Então, assim, eu não corrijo na manutenção quando é algo que você usou daquele jeito, mas está fazendo o mesmo efeito, sabe? Eu só fico preocupada quando não olho o caderno e daí acaba fazendo alguma coisa, sabe, da sua cabeça. E o que, Gabi? E como foi viver aquelas sessões? Como foi
e recebendo 5 movimentos por vez, aos pouquinhos. Então, isso é muito bacana, porque não é um método que é estático. Então, você vai em uma primeira sessão, consegue dominar aquilo que você quer, você vem na próxima, já tem uma série nova que você inclui. E é engraçado, porque quando você começa a conseguir fazer, você fica ansiosa pela próxima semana. O que será que a Magda vai inventar dessa vez? E aí você vai lá e é muito bacana. Então, eu esperava com ansiedade. E até as meninas aqui em casa, às vezes, quando à noite, mãe, você não fez ainda o... Não, vou fazer agora o método, né? A sequência toda. Mas eu sempre esperei com uma ansiedade muito positiva, porque a gente cuida. E você cuidou de mim e eu me cuidei. E isso que é importante, né, Gabi? Esse momento em que você se oferece com as suas mãos esse autocuidado para você mesma, né? As pessoas às vezes falam assim, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Olha, se você não tem um tempo para você, tem alguma coisa errada na sua vida, você concorda? Concordo, e eu acho que esse tempo que a gente tira para se cuidar, para se olhar, para prestar atenção um pouquinho, reflete na autoestima, você percebe que algumas coisas você consegue mudar de uma maneira muito positiva. E eu acho que você acaba aplicando isso para outros departamentos da sua vida. Então, para mim, foi muito... Esse poder que você tem de cuidar disso, você pode usar para outras coisas, né? E saber que você pode, né? Se você der o passo adiante... E se você insistir, você consegue, você aprende, você passa a dominar alguma coisa que faz bem para você. Então, essa sensação de eu parar e cuidar de mim um pouquinho todo dia, eu acho que você tem que ter. De alguma maneira, você tem que ter. E é muito bacana quando o resultado vem num lugar meio tão óbvio, né? Não é bem ali, né? E as pessoas comentavam, elas achavam que você estava diferente... Perguntas tipo, você tomou sol? Você está com o rosto mais fresco? Até a minha esteticista, com quem eu faço limpeza de pele, etc., depois de um pouquinho, mais ou menos, que eu voltei nela, Gabi, o que você fez na pele? Você mudou o creme? Não, Nádia, é um amor. Não, eu estou fazendo o método... É o método PNZ, né? Mas... Outra, né, Gabi? Agora, então, nesse tempo da quarentena, né? Tá certo que a gente tem 1000 atividades, como eu já falei por aqui, todo mundo trabalhando mais ainda em casa, né? A gente tem que ter um momentozinho da gente, né? Para fazer os nossos movimentos, nos guardar um pouquinho, seja no quarto, seja no banheiro, seja quando está assistindo um filme, uma série, e cuidar do nosso rosto. Então, assim, eu tenho recebido muitos pacientes agora online, porque eles estão podendo dedicar esse tempo online para esse trabalho. Então, assim, tem sido muito prazeroso, inclusive porque os pacientes me falam assim, nossa, que momento gostoso, onde eu estou compartilhando com alguém, né? Porque para muitas pessoas essa quarentena é solitária, né? As pessoas estão sozinhas. Então, tem sido momentos agradáveis, de uma em uma hora, que eu vou para eles e para mim também, que atendo e converso. Hoje eu tive um maior papo com a minha paciente da manhã, conversamos sobre o Dante. Você também estudou no Dante, né, Gabi? Estudei a vida. Conversou sobre as pessoas, fizemos um remember. Então, assim, é um momento também de estar junto com o outro. Mas que bom que isso tudo tem servido para você, né, de uma maneira gostosa. E eu te pergunto uma última coisa. As funções, você sentiu diferença da mastigação e da deglutição no seu dia a dia? Quando você mostra para mim que, por exemplo, tem um lado que é mais forte muscularmente do que outro, você fala, nah, imagina. E aí você entende que você mastiga, eu pelo menos fazia isso, sempre do mesmo lado, você percebe que você está deixando de usar uma ferramenta muito importante na sua boca, no seu corpo, de maneira equilibrada. Então, eu busco esse equilíbrio seu. Eu lembro de você quase todo dia na hora do almoço. Bom, eu falo que o MZ tem que perseguir vocês. No bom sentido, né? Mas persegue, porque aí eu sou obrigada a comer um pouquinho mais devagar. Então, até a maneira de você almoçar ou fazer uma refeição, ela muda. Porque você mudou. E você usar melhor isso que a gente tem,
eu acho que é quase uma obrigação, Magda, assim, nesse sentido, assim, então é muito Depois bacana. que foi ensinado, né? Depois que você percebeu o benefício de mastigar bem aqui no fundo, os alimentos aqui, escolher alimentos mais duros, secos e fibrosos. Depois que você aprendeu, por que você não faria, né, Gabi? A Então, mesma coisa da água, quando você vai tomar a língua no lugar certo, porque já está treinada, porque a gente fez aquela reprogramação bacana. E aí você, cada vez que engole, com a língua no lugar certo, evita a papada e tudo mais, né? é muito bacana. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, com conseguir continuar fazendo isso, com aí saber que você existe se eu precisar, é fundamental. Gabi, estou sempre aqui. E você dividir isso. Você me deu um presente de que eu posso me cuidar e ter resultados bacanas e me sentir talvez um pouco mais plena de vez em quando, todo o cuidado que você tem com o seu rosto. Eu acho que a gente merece isso. Que bom, Gabi. Nossa, eu fico muito feliz, de te ajudar a percorrer esse caminho, né? Porque eu sempre falo para os pacientes, eu mostro o caminho, quem percorre é o paciente. Se o paciente percorre bem esse caminho, nós vamos trocar isso que nós estamos trocando agora, que foi benéfico para você, é muito benéfico para mim, porque vocês sabem que eu amo esse trabalho. Então, não existe nada melhor do que beneficiar a minha paciente e que ela possa me levar para sempre, né? Como diz meu marido, o MZ é para você fazer em qualquer lugar do mundo onde você esteja, né? Agora a gente não pode em lugar nenhum, a gente pode ficar em casa. Mas a gente tem ele nas nossas mãos como uma ferramenta de ajuda. Então, queria te agradecer muito, Gabi. A sua exposição foi muito esclarecedora. E também, enquanto a gente está aqui, queria dizer para algumas pessoas que estão entrando agora, não pegaram no começo e não assistiram a live passada, que nós estamos aqui sempre para conversar sobre o método MZ. Nós não vamos falar sobre terapia, não vamos ensinar movimentos, porque, como eu disse, a terapia ela não é universal, mas ela é individual, respeitando as características, a avaliação de cada paciente, como é um trabalho fonoaudiológico, né? Ele tem que ser individual para cada pessoa, personalizado. Obrigada, Gabi, muito obrigada. E a gente volta a conversar uma outra hora. Eu que agradeço. Boa noite. Beijo, boa noite. Obrigada. Gente, viram a Gabi contando? Você vê que gostoso saber que as pessoas têm essa sensação, se veem desse jeito durante o tratamento, como para mim é uma maravilha, né? Eu a convidei e ela vem e conta essas coisas maravilhosas, mas geralmente as pacientes que fazem com afinco é isso que sentem. E agora nós vamos chamar a outra paciente que já fez o meu tratamento há um tempo e continua fazendo, que é a doutora Maria Tereza Cipriades, que não só fez o tratamento, como agora é minha parceira no Instituto Oriente. Ela é dona do Instituto Oriente, um instituto que oferece qualidade de vida e autocuidado para os pacientes e que vai falar do ponto de vista de paciente e de profissional sobre o tratamento do método MZ. Oi, Maria Tereza! Vamos lá, entra. Vem aqui com a gente. Não esquecendo de dizer para vocês que essa live ficará gravada no meu story. Para quem não assistiu, por 24 horas, ela fica lá disponível para quem ainda não assistiu ou que não pôde assistir agora. Maria Tereza, você consegue entrar? Fazer o pedido? Faz o pedido para mim, para eu poder te aceitar. Ui! Vamos ver, cadê Maria Tereza? Maria Tereza, estou te esperando. Você tem que fazer o pedido para mim e eu vou te aceitar aqui
Não adianta você só escrever oi, você tem que me pedir para entrar. Ela tá por aí, ainda não conseguiu. A Maria Tereza vai já já fazer o pedido, ela tá fazendo o pedido agora e eu vou adicionar a Maria Tereza. Vamos ver se ela vai aparecer agora. Conectando. Aí, Maria Tereza! Ó, Oi, tudo bom? Vamos ver tudo se você consegue certo? baixar um pouquinho no seu visor para todo mundo poder te ver. Deu? É, um pouquinho mais para a gente ver seu rosto todo. Aqui. Agora tá bom. Deu? Deu. Muito bem. Oi, Maria Tereza, que prazer recebê-la aqui. Que bom que você conseguiu. Olá, Magda, o prazer é meu. E aí, querida, eu queria saber um pouco de você, do ponto de vista de paciente, do ponto de vista de profissional da área da odontologia, como você enxerga o método MZ, como foi para você o tratamento, esses anos todos que você tem ele nas suas mãos e como ele é para você ainda hoje e também do ponto de vista profissional. Bom, eu sou fã desse tratamento. Eu vou contar um pouquinho como a gente se conheceu, né, Magda? Porque eu conheci a Magda há 13 anos atrás, né? Quando eu escutei ela falar um pouquinho sobre o tratamento dela, me seduziu muito, porque eu sou dentista, eu trabalho com periodontia, que é uma especialidade da odontologia que você precisa motivar muito o paciente para, sei lá, vou dar um exemplo para vocês, para passar fio dental. E eu percebia que esse exercício é diário, né? Você ensina e o paciente tem que repetir. E o paciente que não faz, o paciente que sofre pelo problema, ele não faz, não é porque ele não quer, ele não faz porque ele não sabe, né? E a Magda, ela veio ao encontro dessa informação que para mim era tão importante, trazendo orientação. Então, quando eu percebi que tinha uma pessoa que podia falar sobre respiração, deglutição, mastigação, com uma propriedade enorme, eu falei, poxa vida, é isso. Alguém tem que falar de uma maneira que a pessoa entenda e que a pessoa consiga fazer. Porque não dá para ser, ó, por isso que ela fala, não dá para falar faz assim, faz assado. Ela precisa te ver, que era o que eu sentia com o meu paciente odontológico. Eu preciso saber qual é o seu problema, né, entender o que você tem e aí te ensinar, assim, com muito cuidado, que é o que ela faz. Então, assim, quando eu conheci esse movimento, eu falei, eu quero conhecer, eu quero virar paciente. Eu quero para mim, né, Maria Tereza? Eu quero para mim, isso, antes de tudo. E para depois levar para todos os meus pacientes, que eu... Bom, o resultado desses 13 anos é que nós estamos juntas, né, Maria? Sim, sim. E conta para mim, como foi viver esse tratamento? Como foram as descobertas do seu rosto? Como foi que você conseguiu introduzir isso no seu dia a dia? Então, a primeira coisa que eu coloco sempre, que eu adoro, que é essa técnica, ela acorda o rosto, né? Eu até fiz um videozinho para a Magda, depois acho que ela vai colocar, né, Magda, no decorrer da semana aí, Depois que ela vai colocar. Que a live vai ficar 24 horas, né? É verdade. Ela ficar com 24 horas. Quando ela acabar, vocês podem olhar ali no story do Método MZ, que eu vou colocar. Vai, conta, Maria Tereza. Faz. Isso, que foi... Bom, quando eu comecei a fazer, a minha curiosidade era em cima da boca, né? Era em cima da mastigação, eu trabalho com reposição de dente. Eu falei, como é que você mastiga, né? Então, você arruma direitinho, mas de repente ainda não fica do jeito que você quer, né? Tem um repuxamento. Eu lembro na época, até tinha uma paciente que ela tinha um desvio de linha média, que a gente fala, né? Ela puxava a bochecha para um dos lados. Isso incomodava muito ela esteticamente. E, poxa vida, faz a correção ortodôntica, põe os dentes no lugar, arruma tudo e ainda não resolve. Então, o que eu percebi daí, vivendo o processo, é que, primeiro, o rosto inteiro acorda
e a gente traz consciência. Eu adoro essa palavra. A gente traz consciência para esse rosto. Que nem quando a gente vai na academia e faz musculação para o braço, sei lá, que você sai sentindo que esse braço foi mexido. O movimento da Magda é o contrário da musculação. Esse movimento, ele faz com que você acorde, mas você se sente alongada, né? Eu gosto de usar o termo acordada porque eu, né, acordo assim com aquela cara, ai meu Deus, né? Você não quer nem olhar no espelho. E aí você faz. Vai ser com você com cara de sono, hein? Corajosa, hein? Corajosa, exatamente. Mas a vida como ela é, né? E aí você manipula e esse rosto acorda e você traz consciência. Então, assim, será que eu aperto os dentes? Isso, para mim, foi o maior benefício dentro da minha clínica odontológica, né? Eu poder oferecer o que você falava, encaminhar os pacientes para você e esses pacientes voltarem sem apertamento, né? Porque o bruxismo, que é aquele ranger bem poderoso durante a noite, não é todo mundo que tem. Agora, o apertamento dentário é uma coisa que 99% das pessoas têm, porque elas esquecem que elas têm boca, elas esquecem que elas têm musculatura. Então, a hora que você traz a sua atenção para cá, na hora você desmancha aquilo. E de brinde você fica linda. Então, quer dizer, eu falei, esse método é muito bacana. Não é? Eu quero para mim. Então, você rejuvenesce, né? De quebra, né? E de quebra rejuvenesce. Exato, assim, é muito sedutor mesmo. E aí você vai sentindo esse rosto sendo mexido, e isso é muito agradável. Então, eu concordo com a Gabi que exatamente o que ela falou, a ansiedade das próximas sessões. E eu peguei uma coisa aqui que eu quero mostrar, Magda, só para o pessoal ver que é verdade o nosso relacionamento, a sua fichinha. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma ficha que a Magda desenha, gente. 2011 é esse primeiro tratamento. Então, e olha, eu peguei a folhinha, como é que fala? Plastifiquei, eu guardo. É para plastificar, né? Para você. Eu guardo com muito carinho. No banheiro e tal. Eu guardo com muito carinho porque eu percebo que quando eu relaxo, né? Que nem eu entendo muito o meu paciente, né? Sei lá, aquele dia que você não tá com vontade de fazer tudo direitinho, você até sabe. Agora você não pode usar essa desculpa que você não sabe. Você sabe fazer, mas você tá cansado. Alguma coisa na sua vontade alterou. Aí eu pego a fichinha da Magda, eu vejo esses desenhos e falo, vai, né? Então assim, esse guia acompanha a gente, né? Então, essa capacitação que o trabalho da Magda dá é o que mais me encanta, né? Porque você passa por 10 sessões onde você capacita suas mãos e vai embora com isso, né? Você leva essa capacitação para o resto da sua vida, né? Então, isso é importante para você, é importante para as pessoas que estão ao seu redor, né? Isso muda a vida. Totalmente. E assim, e legal, né? Porque eu sinto que com você isso teve uma mexida tão grande que até falar, né? Você consegue falar do método MZ, né? Porque a gente faz parte do Instituto Oriente. E eu percebo que quando você conta para alguém, quando você fala para os pacientes, ou quando você conta para as outras profissionais do Instituto, você fala assim, com tanta propriedade do método. Eu falo com muita paixão, né? Contente, né? Ô, Magda, a gente orienta como se fosse uma oração, não é isso? Né? Quando a gente vai ensinar uma pessoa, a gente tem que ter o comprometimento de uma oração. Porque quando a gente vai rezar, ninguém reza de brincadeira. Não. E é isso que eu vejo na Magda. Então, é aquela história. De um lado, tem o paciente que não faz porque não sabe, né? E ele não é formado em fonoaudiologia, né? Ele tem uma ignorância que é própria, né? Não tem, se alguém não contar, ele não vai descobrir. Só que essa pessoa que vai contar, ela tem que ter essa sutileza no contar, né? Ela tem que fazer com que você desperte para aquilo, né? E a Magda faz isso de uma maneira muito prazerosa,
né? A hora que ela começa a manipular, tanto que eu brincava, eu falava, Magda, eu queria levar você para minha casa. Todo mundo quer um robozinho da minha mão, entendeu? E eu ria com isso, porque eu tinha alguns pacientes de terceira idade que falavam assim, Maria Tereza, você não pode ir em casa passar o fio dental para mim todo dia? Não, infelizmente não dá, né? E aí tava eu lá, paciente, pedindo uma Magda para mim todo dia, né? Você sabe, vamos aprender que fica mais fácil. muitos pacientes querem me seduzir dessa forma também, né? Tenho aqui e você faz uma vez, 2 vezes por semana. E aí eu falo, olha, gente, eu sou muito criteriosa. Esse meu trabalho é para oferecer para você, é fazer com que você desperte dentro de você recursos para você cuidar de você. São recursos importantes para você ter, por exemplo, num momento desse de quarentena, que está todo mundo triste, preocupado com o outro, com as milhões de mortes, e que você pode buscar dentro de você, não, eu me cuido, apesar disso tudo, eu olho para mim, eu tenho um carinho pela minha pessoa, e eu vou fazer os alongamentos do jeito que eles têm que ser feitos, porque é para mim, porque se eu estiver bem, eu posso doar, não é, Maria Tereza, para o outro. Exatamente. Esse cuidado com... Uma Gabi boa e todas as pessoas que estão aqui com a gente, nos assistindo, né? Se você está de bem com você, você doa tudo, doa amor, doa paciência, resiliência para todo mundo. O cuidado com o outro começa, né, Magda, com o cuidado com a gente. Né? Como é que a gente cuida do outro se a gente amanhece atropelada, né? Se a gente sai correndo para fazer alguma coisa, né? Então, uma organização interna, uma organização externa, e aí a gente sai melhor, né? Outra coisa, Maria Tereza, você falou que eu faço assim, que eu dou, com muito amor. Você pode ter certeza. E as pessoas, quando eu dou curso... Percebo. Para muitas fonoaudiólogas no Brasil e em 22 países, as pessoas depois vêm no particular e dizem para mim, nossa, você ensina com tanto amor, porque é aquilo que você falou. O meu trabalho é como se fosse uma oração. E você sabe, né, que nós somos muito parceiras também na catequese do Dante. Antes mesmo de começar essa live, eu assisti à missa, eu pedi proteção, eu pedi para Deus me dar palavras, porque quando eu falo, a minha palavra não é ao vento, é a minha verdade, né? Quando eu falo que o método MZ beneficia, não é conversinha, é aquilo que os meus pacientes me falam. Eu até anotei, peguei várias fichas dos meus pacientes e fui pegando as coisas que eles relatam sessão a sessão para mim. Peguei meu livro para as pessoas olharem e observarem que o que eu falo é uma coisa concreta. E é porque é feito com amor. E quando vocês, pacientes, percebem isso, vocês se encantam e vocês acabam levando, que é o meu objetivo, levar vocês para esse caminho do benefício do método MZ. Exatamente, é isso. É muito bacana, Magda. Hoje ainda eu lembrei com uma paciente que esteve comigo, né? Que eu falo sempre do Damasco, que eu aprendi com você, né? Porque você pede para o paciente, mastiga dos 2 lados. Poxa vida, né? Eu sempre brinco com o meu paciente, a hora que você vai comer, primeiro, você está com fome, você nem pensa que lado que você vai mastigar. E aí a Magda me ensinou o seguinte, ela falou assim, pegue um Damasco. Né? Podia ser uma jujuba, mas a gente não fala jujuba, né, Magda? A gente fala damasco, porque o damasco tem a consistência. E aí você coloca esse damasco lá atrás, entre os últimos molares. E atenção, faça isso às 3 horas da tarde. A hora que você não está com fome. Não é para comer damasco, a hora que você está querendo almoçar, porque aí o damasco vai de qualquer maneira. Né? Então a Magda falou, é treino. Não é para você, não é que você vai comer o damasco para se alimentar do damasco, é para você treinar com o damasco. E eu lembro daquilo, eu dou risada sozinha e eu repeti isso, Magda, ao longo desses meus 13 anos, né, depois que eu te conheci na profissão, eu repeti isso muitas vezes. E os meus pacientes relatam, eu realmente percebi que o damasco começa no lugar que eu quero e, de repente, ele escorrega para o lugar que a pessoa está acostumada. E você tem que mandar ele para trás, lá para os molares. E aí você reposiciona e treino. Agora, como é que eu vou adivinhar como é que treina a mastigar? Não é? Alguém tem que tentar.
Maria Tereza, nossa, eu por mim ficaria com você aqui horas conversando, né? Porque é muito gostoso Como a gente fica, né? É tão bom. esse eco, né? E do trabalho, né? E também assim esse seu critério como profissional, você que já me enviou muitos pacientes e sabe quando indicá-los, tal, é uma delícia. Só que a gente tem agora 5 minutos para eu responder umas perguntas que me fizeram e que eu vou ter que responder. Então, eu só posso agradecer, falar que eu não vejo a hora que acabe. Se vocês precisarem de mandar mais perguntas, me mandem, porque eu estou observando aqui que tem algumas, mas não muitas, né? Mas, Gabi, Maria Tereza, eu não vejo a hora de... Mas acho que eu posso responder essa pergunta junto com você. Eu não vejo a hora que acabe a quarentena para eu voltar também para o seu instituto. Não só para a minha clínica MZ, mas para o Instituto da Maria Tereza, né, Maria Tereza? Onde a gente Saudade, saudade. Eu estou vendo várias pessoas aqui, a Dani Pazin está aqui também, que está nos acompanhando, né? E tem uma pergunta que fala assim, quem tem problema de ATM pode fazer tranquilo o método? E principalmente a parte da mastigação. Então, eu sempre falo, converso com os meus parceiros, né? Que muitas vezes o problema de ATM, ele se dá pela forma como você mastiga, né? Então eu vou avaliar e de repente você tem ATM com problema, você mastiga de um lado só ou do outro lado. Então, Quem tem disfunção temporomandibular, né? Ou seja, dor na articulação, quem tem dificuldade de abertura da boca, deve fazer seu tratamento. Aliás, é o que a gente faz aqui no Instituto, né? O paciente, ele automaticamente vai para você para que ele possa se conscientizar do que ele está fazendo. A dor, ela não cura medicamentosamente só, ela cura durante um tempo, mas se não tiver pro trabalho, não vai. E você vai aprender a mastigar de um lado, aprender a mastigar do outro, aprender a engolir sem tensão, e eu vou ensinar os movimentos que só são alongamentos. Alongamentos que tiram a sua musculatura da contração. Então, quem tem preocupação com a ATM, venha. Porque a partir do momento que a parte funcional estiver adequada, a gente vai poder te ajudar muito, te ajudar no controle de um estalo, de uma dor, vamos alongar uma masseter. Então, assim, são coisas estão muito juntas, né? Muito juntas. Bom, a ortodontia, né? A colocação dos aparelhos, hoje em dia, você com a Dani fazendo uma parceria muito bacana. Não tem fim essa conversa, viu, Magda? Vou ter que sair para te deixar finalizar. Conversar, pena que não vai dar tempo, né, Dani? Daniela Pazin, beijo para você que está aí. E obrigada, Maria Tereza, por eu poder fazer. Obrigada a você, Magda. Foi ótimo, né? E que a gente possa se encontrar não só no Zoom, mas no Instituto Oriente. Logo, logo. Tá bom? A Laura, que está nos assistindo aqui também, com certeza deve estar querendo isso. Um beijo, querida. Obrigada. Uma delícia falar. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Bom, gente, agora faltam 3 minutinhos até acabar aqui a nossa... Vamos esperar. Eu vou falando enquanto a Maria Tereza vai se distanciando da gente, mas... até a Dani Pazin falou assim que a gente tem um protocolo no Instituto desse trabalho conjunto, é verdade. Muito bem. Então, eu queria dizer para vocês que isso é um pouco só de tudo que eu tenho para dizer. A gente vai ter outras lives, tá? Daqui um tempo a gente vai ter, não toda semana, senão cansa, né? Mas queria dizer que agora vão começar... A Maiara também está aí, hein, do Instituto. Vão começar as lives antes do Método MZ. Então, vai ter uma live terça-feira do Método MZ com a Itália, eu falando, né, com o pessoal da Itália sobre o trabalho em italiano. Depois, daqui a uns 15 dias, a gente vai ter uma live do Método MZ com o Chile, com as organizadoras do meu curso do Chile. E assim nós vamos começar a falar também do Método MZ aí pelo mundo, porque não é só aqui que tem esse trabalho, afinal eu tenho levado para os fonoaudiólogos esse trabalho para vários países. E você que está aqui,
segue a gente, procure descobrir, entra no meu site, magdazorzella.com.br, leia a seriedade desse trabalho que eu desenvolvo há 22 anos com muito amor e muita determinação. E eu estou aqui para quando vocês quiserem falar comigo, seja por mensagem, seja por e-mail, seja por WhatsApp, porque é sempre muito, muito, muito prazeroso. Estou vendo as minhas alunas aqui, a Evelyn, a Cassandra, muitas alunas de outros estados, desculpa, machuquei aqui, bati. Daqui de Portugal, né? Gente de Portugal, falando que eu ensino com muito amor, é verdade. Então, tá acabando, gente. Falta 1 minuto. E eu só posso agradecer a companhia de vocês. Foi muito, muito bom. Não chegaram